Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para escolher a base ideal para o pet que eu quero confeccionar. Como assim, Lari? Não entendi. Sabe aquela base em amigurumi, antes da gente fazer a pelagem, a caracterização, seja a feltragem, colocação de pelo, pintura, enfim. A gente precisa saber qual base escolher para cada tipo de pet, porque os pets são diferentes, né? Os cachorros, principalmente, têm diferentes formatos de rosto. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês hoje como que eu faço para escolher a base do rostinho dos pets que eu confecciono. Bora lá? Então vamos iniciar a nossa aula. Eu trouxe aqui vários rostinhos de diferentes formatos, em diferentes materiais e tamanhos também, para mostrar para vocês um pouquinho sobre base. A base, ela é muito importante porque é o que está por baixo, seja do pelo, da feltragem ou da pintura. Então, ela precisa ter o formato o mais parecido com o formato do rostinho do pet, para que possa se encaixar e deixar o seu amigurumi, né, mais realista, mais parecido com a inspiração. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, como eu falei, diferentes rostinhos. Tem alguns com materiais diferentes, né? Então, por exemplo, esse tá com amigurumi soft, esse estou fazendo na lã e alguns de tamanho diferente. Esse daqui, ó, eu fiz um pouco maior do que esse rostinho. E esse também, um pouco menorzinho. Esse daqui, ele aparentemente é o mesmo rostinho que esse, só que um pouquinho menor também. Então, vocês vão entender que não importa o tamanho que eu vou mostrar aqui pra vocês. O importante é o formato, tá? Então, eu vou até pegar uma folha de papel aqui pra explicar pra vocês. E conforme eu for mostrando as peças, né, eu vou mostrando algumas imagens também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para definir a base, como é o pet que eu estou me inspirando. Temos aí Pug, Bulldog, Shih Tzu, que são cachorros, né, braquicefálicos, ou seja, eles têm um focinho menor. Se a gente reparar, vou fazer aqui um desenho de uma cabeça. Se a gente reparar, o focinho deles é bem curtinho, tá? Dessa forma. Tô fazendo bem de qualquer jeito, tá, gente? Só pra vocês conseguirem entender. E aí, temos aí cachorro vira-lata, golden, que se você for observar, a maioria tem um focinho mais alongado, só que ele é mais universal, tá? Então, a gente imagina já um focinho mais ou menos assim. E vocês vão conseguir visualizar pela foto. Então, tem alguns cachorros que a gente consegue reparar que a cabeça tem praticamente o mesmo formato. Lógico que alguns vão ter o focinho mais largo ou mais fino, enfim. O importante é a gente entender essa medida aqui, ó, que é o tamanho do focinho, tá? Então, aqui, ó, já é um pouquinho maior. E aí, tem os cachorros que têm os focinhos mais alongados. Quais cachorros são esses? Nossa, esse ficou feio, esse desenho, mas só pra vocês entenderem. Tem alguns que são o Poodle, o Doberman, que ele tem um focinho mais alongado. Tem também, deixa eu pensar aqui pra falar pra vocês. O Galgo, que o focinho dele é super alongado. E tem cachorros que vai ter o focinho mais delicado, só que não tão pra dentro como os Shih Tzus e Pugs e tal. Porque aqui, ó, ele tem uma medida bem pequenininha. Esse daqui, por exemplo, é uma outra base. Ó, que o focinho, ele foi feito de encaixe, pra quê? Pra ficar mais delicadinho. Porque o rostinho é grande, só que o focinho, ele é menorzinho também de diâmetro aqui, ó, tá? E aí, esses são Lulus, Chihuahua, Pinscher, que aí tem o rostinho assim, ó. Mais ou menos assim.
tá? E esse tipo de pet normalmente vai com pelo, então o porquê que é importante a gente definir a base? Pra gente poder já deixar no formato. Isso facilita. Na hora que a gente for colocar pelo, porque imagina eu querer fazer um Lulu com esse que o focinho é mais alongado. O Lulu, ele tem um focinho muito pituquinho. Na Zara, ele se encaixa muito bem. Tanto que eu vou mostrar pra vocês esse rostinho do lado do rostinho da Zara. A gente vê que o formato do focinho é exatamente muito parecido. Só que o Lulu, o focinho dele é muito pequenininho. Então, não daria pra utilizar essa base, tá? Então, entendemos aqui o formato e o tamanho aqui, ó, de cada rostinho, pra gente definir qual que a gente vai utilizar nos nossos pets personalizados, né? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês no amigurumi. Temos aqui esse que é o mais tradicional que eu falei, só que num tamanho um pouco menor, que esse daqui é o rostinho do Bento, né? E vou deixar aqui algumas fotos para vocês observarem as semelhanças, tá? Então, a gente vê semelhança com vários outros cachorros, né, de diversas raças que poderia estar utilizando esse tipo de focinho. Então, na foto mesmo, a gente precisa analisar se o focinho é mais longo, se ele é mais fino, tá? E o que que a gente muda? Como que eu vou fazer o meu próprio focinho? Como que eu vou fazer a minha adaptação? Lembrando que as carreiras de subida, elas são carreiras de crescimento. Então, quando a gente faz carreira só de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, a gente tá crescendo a nossa peça. Ou seja, um focinho que é mais alongado, ele precisa ter mais carreiras de subida, mais carreiras de crescimento. Agora, se é um focinho mais largo e mais achatado, ele precisa ter mais carreiras de aumento, para aumentar isso aqui e crescer depois, certo? Então, aqui temos um focinho para cachorros, né, mais tradicionais, que a gente chama de vira-latinha, que ele pode se transformar em qualquer outra raça. Temos aqui o focinho alongado, tá? Ele é um pouquinho mais alongado. Isso que esse daqui, gente, é maior. A cabeça é maior por conta das carreiras de aumento que eu fiz. Mas esse focinho, ele é alongado com mais carreiras de subida, tá? Igual o do nosso Doberman, que é um pouquinho menor que essa daqui, porém tem mais carreiras de subida também. Temos aqui uma cabecinha que é de um coelho, mas como eu queria mostrar pra vocês o formato, olha só, gente, a cabecinha do coelho, tá? É a mesma que essa daqui. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é o formato. Essa daqui se encaixaria muito bem pra um Shih Tzu, porque o focinho é bem achatado. Colocando um focinho de trava como esse aqui, ó. Deixa eu abrir o buraquinho. E fazendo a pelagem, a caracterização, tudo. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? A gente já consegue ter um rostinho de Shih Tzu, tá? Que é bem achatadinho. Vou deixar uma imagem aqui do lado pra vocês verem e comparar o quão achatado é o focinho do Shih Tzu e de outras raças também. Tem algumas raças muito parecidas, né? Como o Shih Tzu e o Lhasa, eles são raças parecidas, só que o Lhasa, ele tem um focinho mais avantajado aqui, tá? Não é tão pra dentro. E aí, esse outro tipo de rostinho, a gente colocando pelo, eu vou até deixar uma foto de um pet confeccionado pela minha aluna, pra vocês verem, que ela utilizou esse formato de rostinho, onde tem uma pecinha aplicada, deixando aí o formato do focinho mais delicado, né, menorzinho, e o rosto maiorzinho pra pets como o Lulu, como o Chihuahua, que eu falei. Então, a gente consegue ver a semelhança de um pet em amigurumi com um pet real, tá? Isso tudo a gente vai analisando pela foto.
tá bom? E aí, esse daqui que eu estou fazendo para fazer um shih tzu, ele tá com o focinho achatado. Então, isso aqui, ó, tem menos carreiras do que esse aqui, certo? Então, a gente consegue perceber a diferença. Aqui, ó, a gente vai ter um exemplo, né? Umas 7 carreiras. E aqui, 3 ou 4, tá? E são esses os formatos de base que a gente utiliza. Utilizando esses formatos, fica muito mais fácil da gente dar a forma mesmo para o pet, com a aplicação de pelo, porque o pelo, ele vai esconder. Só que, se a base tem um focinho muito longo, e o pet real que você está usando não é assim, você vai ter que fazer outras técnicas para que esse focinho fique afundado e fique mais parecido com o pet do cliente. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu utilizei a mesma cor, eu utilizei a mesma técnica de textura, ele tá parecido, só que quando eu olho tá estranho, não tá igual. Ele tá parecido, mas não tá igual. E aí você vai ver, você utilizou a base errada e o focinho era muito mais achatado ou ele era muito mais alongado e acabou descaracterizando o pet, ficando mais no estilo lúdico, tá? Não tão realista. E isso não é um problema, só que depende do que você quer entregar para o seu cliente. Se você prometeu algo, né? Se o seu cliente criou uma expectativa de que ia ficar muito, mas muito parecido, talvez esse errinho faça a diferença, certo? Então, se atentem, né, aos formatos dos rostinhos, observem, treinem o seu olhar, comece a observar os cachorros que você vê na rua, olhe e fala assim, nossa, aquele ali eu usaria o rostinho com menos carreiras aqui de subida para que ele fique mais achatado. Ou, nossa, que focinho alongado, esse eu utilizaria mais carreiras e faria ele até um pouquinho mais fino. E assim por diante. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com outra amiga artesã. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Também siga a gente lá no Instagram, @arteslmk. É isso, um beijo e te espero no próximo vídeo.